Para entender aonde chegamos, ou seja, ao que hoje chamamos de mercado de carbono, precisamos voltar lá para o ano de 1992. Nesse ano, aconteceu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, e que ficou conhecida como Eco 92 ou também Rio 92. Foi um marco para a conscientização ambiental no mundo inteiro. Mas antes disso, para contextualizar, vale a pena lembrar sobre como estava o mundo no final dos anos 60. Sim, precisamos voltar lá para os anos 60 para entender até onde chegamos. Até então, se pensava que os recursos naturais existentes no planeta eram inesgotáveis. Mas com o aumento crescente da população, observado naquela época por alguns estudiosos, o pensamento de Malthus, ou a conhecida teoria de Malthus, voltou ao centro do debate e foi contestada. Thomas Malthus foi um economista e matemático inglês do século XVIII. Pois bem, Thomas Malthus foi um economista, como eu falei anteriormente, e matemático inglês do século XVIII. E ele elaborou uma teoria em que afirmava que a população iria crescer tanto que chegaríamos a um ponto que seria impossível produzir alimentos suficientes para alimentar a população do planeta. Uma de suas principais obras foi o ensaio sobre princípio da população, em inglês, An Essay on the Principle of Population. Para ele, enquanto a produção de alimentos crescia de forma aritmética, o crescimento populacional se dava de uma forma crescentemente alarmante, o que levou a projetar que a população mundial dobraria a cada 25 anos. Em outras palavras, segundo seus argumentos, o aumento acelerado da população acabaria por diminuir a capacidade do mundo de se alimentar, levando ao colapso. Na prática, não foi o que aconteceu. E o tempo provou que a população não dobrava a cada 25 anos. Além do mais, com o aumento da tecnologia e consequente industrialização, as formas de produzir alimentos foram aperfeiçoadas. O ensaio sobre o princípio da população, de Thomas Malthus, voltou ao centro do debate mundial no final dos anos 60, quando o Clube de Roma, que foi um grupo de pensadores notáveis e que existe até hoje, diante de uma nova explosão da população mundial, encomendou um relatório para subsidiar um debate sobre meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. O relatório apresentado pelo Clube de Roma mostrou que o planeta não suportaria o crescimento populacional, mesmo com os avanços tecnológicos, face ao aumento crescente da pressão sobre os recursos naturais e ao aumento desenfreado da poluição. Aqui na imagem o livro, Ensaio sobre o Princípio da População, de Thomas Malthus. É realmente um clássico quando se trata em estudos de população. Esse livro, esse trabalho norteou políticas públicas no mundo inteiro durante muito tempo. Mesmo após ter sido refutado, sua teoria, mas mesmo assim valeu bastante, porque é um livro bastante instigante e nos provoca a pensar sobre os limites do crescimento da população no mundo. Realmente muito bom, e quem se interessar é facilmente encontrado em livrarias, em sites online e tudo mais. E aqui eu coloquei alguns links ligados a essa obra, a essa teoria do Thomas Malthus, e que pode ser facilmente encontrado em sites que eu super recomendo, porque apresentam dados muito interessantes, bastante informativos, quais sejam BBC, o Investopedia, ou Investopedia, One Minute Economics, a revista The Economist traz artigos excelentes, aí eu escolhi esse. Eu vou deixar aqui embaixo da descrição do vídeo. No Brasil, você também pode achar Mundo Educação, da UOL,
E sobre o Clube de Roma, que é bastante interessante, eles têm o próprio link deles, que dá para ver, dá para ir lá buscar, é muito interessante. Super recomendo. Como eu falei anteriormente sobre o Clube de Roma, né? Foi um clube formado por pensadores notáveis lá no final dos anos 60. O Clube de Roma traz à tona, né, o ensaio sobre o princípio da população de Thomas Malthus. E esse ensaio ele volta ao centro do debate nesse final dos anos 60, porque foi ali que houve uma crescente preocupação com relação ao aumento da população, que estava se dando de forma assim muito acelerada, e se volta ao centro do debate novamente a questão de até que ponto podemos alimentar essa população que não para de crescer. Até que ponto um avanço da tecnologia pode nos ajudar com isso. Então, foram tudo isso que veio à tona no final dos anos 60 pelo Clube de Roma. E aí eu coloco aqui para vocês uma imagem que eu retirei do próprio site do Clube de Roma, né, que foi a imagem dos integrantes, né, do Clube de Roma, que foram responsáveis pela publicação de um relatório, né, chamado Os Limites do Crescimento. Esse relatório é o que se contrapõe ou que traz de volta, né, a teoria de Malthus e acrescenta mais alguns temperos, né, e no site está lá, vale a pena entrar, visitar o site do Clube de Roma, eles têm uma biblioteca muito boa, e eu acho que é uma boa para quem deseja se aprofundar nesse assunto. Bom, e nessa imagem, né, para ilustrar melhor sobre o crescimento populacional, vocês podem ver a figura disponibilizada pela revista Nature, com dados das Nações Unidas sobre o crescimento populacional entre os anos de 1950 até 2100, né? Claro, como uma projeção. A população mundial atualmente está em torno de 8 bilhões de pessoas e segue numa curva crescente, né? Que é essa linha azul no gráfico, e deverá estabilizar a partir de 2100, de acordo com os dados da ONU. A figura também apresenta projeções de dois outros institutos que demonstram queda populacional em torno de 2070, se vocês olharem aí com atenção. Mas, enfim, são projeções futuras que demonstram que o custo do crescimento, que mostra o custo do crescimento de acordo com as medidas, né, tomadas no presente. E aqui eu coloquei 2 links para quem se interessar em saber mais, né, um pouco mais, o link da revista Nature, que é de onde eu tirei o gráfico da figura anterior, e também esse medidor de população mundial em tempo real, que é muito interessante, né? Nasce gente a todo instante, todo segundo está nascendo crianças aí, e para quem tem interesse vale a pena acompanhar. Bom, conforme dito anteriormente, a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, se tornou um marco histórico no debate mundial sobre meio ambiente. E aí uma foto, né, da época do ano de 1992 no Rio de Janeiro. Então, a Eco 92, ela serviu como um despertar para as questões ambientais. E serviu para que as nações reconhecessem que só haveria avanço se houvessem compromissos e cooperação entre os países. E aí na foto do slide dá para se ver a foto oficial dos chefes de Estado que estiveram presentes à conferência em Eco 92, ou Rio 92. O principal documento resultante da Eco 92, o Rio 92, foi a Agenda 21, cujos eixos passaram a nortear as políticas e ações com base no compromisso com a responsabilidade ambiental. O foco foi sobre as mudanças necessárias quanto aos padrões de consumo, a proteção dos recursos naturais e o desenvolvimento de tecnologias para melhor
gestão ambiental dos países. Além da Agenda 21, outros tratados importantes foram firmados na ocasião, tais como a Convenções da Biodiversidade, Mudanças Climáticas e Desertificação, a Carta da Terra e a Declaração sobre Florestas. Aí no slide a foto também retirada de o globo, né, mostrando a diversidade na participação dessa conferência no Rio, em 1992. Agora, com relação especificamente ao mercado de carbono. A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que tem a sigla aí vista no vídeo, UNFCCC, foi criada durante a ECO 92 e levou a desdobramentos significativos durante uma das mais importantes reuniões ocorridas até então, que foi em Kyoto, na cidade de Kyoto, né, no Japão, no ano de 1997. Nessa reunião em Kyoto, ficou decidido que os países signatários deveriam assumir compromissos mais rígidos para conseguir redução das emissões de gases do efeito estufa. E esse acordo assinado ficou mundialmente conhecido como o Protocolo de Kyoto. As responsabilidades comuns, mais diferenciadas, era o que baseava o Protocolo de Kyoto. Cada país tinha a sua responsabilidade no combate às mudanças climáticas, porém, de acordo com o nível de desenvolvimento econômico de cada um deles. Os mais desenvolvidos teriam maior responsabilidade em conter e diminuir as emissões quando comparado aos menos desenvolvidos. A entrada em vigor do Protocolo de Kyoto, de fato, só foi acontecer em 2005, quando foi possível atingir o acordo para que a meta de 55% das emissões globais, né, fosse acordada entre os países nele representados, que eram, na verdade, 84 países quando da ratificação do acordo. Assim, com a entrada em vigor do protocolo, a redução das emissões começou a ter valor econômico. O valor econômico foi uma conquista importante, porque tinha como objetivo limitar ou até reduzir as emissões dos gases de efeito estufa por parte dos países signatários e assim estimular o comércio de redução de emissão, que são os chamados créditos de carbono. Vale aqui frisar que os Estados Unidos ratificaram o acordo em 1998, durante o governo do presidente Bill Clinton. Porém, em 2001, o país, sob a administração do presidente George Bush, abandonou o protocolo com a justificativa de que as metas estabelecidas, se fossem cumpridas, comprometeriam o desenvolvimento econômico do país. Sem dúvida que a ausência dos Estados Unidos no protocolo teve um impacto grande e causou ceticismo sobre o acordo. Os países em desenvolvimento, como o Brasil, a Índia, a China, não precisaram estabelecer metas de redução de emissão, porém a Índia e a China tiveram um papel questionado pelos Estados Unidos, que alegaram que esses dois países seriam os maiores poluidores, juntamente com os americanos, e que, por isso, não seria justo deixá-los sem compromissos de redução. A China, a Índia e também o Brasil, por sua vez, alegaram que o estabelecimento de metas de redução travariam o crescimento econômico ao qual buscava atingir. Estava aí criado, então, um impasse. Então, aí nesse vídeo, na película, dá para ver alguns links que eu coloquei, se quiser se informar mais sobre como o mercado de carbono se formou. Tem vários trabalhos, mas especificamente esse aí que eu achei muito interessante no site do IPEA. E também tem o outro link aí muito interessante do CBDS, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que é uma organização não governamental formada por empresários no Rio de Janeiro. E tem um link aí também que pode ser muito interessante para quem se interessa em saber mais.
E aí a gente entra no novo capítulo do mercado de carbono, que é esse novo mercado de carbono, depois que expirou o protocolo de Kyoto, né? Vale aqui lembrar que o protocolo de Kyoto expirou em 2012, com grandes projetos executados, é bem verdade, mas sem que a meta estabelecida de redução de emissão tivesse sido atingida. Um novo formato de mercado foi sendo desenhado, mas aí isso é assunto para um outro curso que eu disponibilizarei muito em breve. A todos muito obrigado, espero que tenham gostado e qualquer coisa deixe sua mensagem. Muito obrigada.